Eu sei que às vezes tu quer ir te movimentar e até te movimenta, mas tu fica aí, dá aquele primeiro passo e volta para trás. Sabe aquele fogo de palha que a gente bota assim, a gente acende o foguinho, ele lança uma chama e logo apaga de novo. Eu vou lá e acendo aquela chama de novo e logo apaga de novo. E isso acontece na tua vida, que eu sei, já aconteceu na minha, né? Porque a gente fica ali, ó, andando em círculos sem entender muito por que não saio desse lugar, meu Deus. Eu quero mudar, eu quero gerar mudança, eu quero mudar minha vida profissional, eu quero mudar minha vida pessoal, eu quero mudar minha saúde. Por que eu dou um primeiro passo e depois eu volto para trás? Porque a gente é cheio de crenças limitantes, a gente é cheio de bloqueio que está lá no nosso inconsciente. Desde o dia em que a gente nasce, a gente vai tendo experiências, né, nos nossos relacionamentos, na nossa vida, que a gente vai armazenando ali, né, no nosso inconsciente, e ele fica registrado muitas vezes como algo que nos torna incapacitado para realizar algumas coisas e até para viver a vida de uma forma boa, saudável, livre, né? E isso a gente só consegue entender e perceber quais são os bloqueios, quais são as crenças, quando a gente faz esse trabalho de autoconhecimento, quando a gente se permite olhar para nós e entender que a gente tem dificuldades, que a gente tem, né, situações a serem melhoradas e encarar isso sem medo, porque muitas vezes a gente sabe que a gente precisa melhorar, mas a gente não quer olhar para tudo isso porque isso cansa, né? Isso às vezes traz dor, isso é chato. Só que às vezes se a gente não olha, a gente não gera resultado. A gente não gera porque a gente continua ali com os nossos mesmos bloqueadores, as nossas crenças, as nossas limitações, né? Porque a gente aprendeu sobre relacionamento, porque a gente viu relacionamentos na nossa vida e a gente registrou ou a gente experimentou relacionamentos que trouxeram dor e que a gente fica criando uma casca muitas vezes, né? Para não sofrer, para não sentir de novo. Ou aquelas mulheres guerreiras, sabe aquela mulher que tem um masculino muito forte dentro dela, que ela não consegue nem receber nada de ninguém, ela não consegue ser acolhida, ela não consegue se permitir ser ajudada, ela acha que ela tem que dar conta de tudo e vive cansada e sobrecarregada, né? Essa é a mulher guerreira. E a gente às vezes precisa trabalhar o nosso feminino, né? O sentir, o ser cuidada, o se permitir ser cuidada, ser valorizada. Então, tudo isso, às vezes a gente está tão no automático que a gente não se dá conta, porque a gente teve experiências no passado, talvez a tua mãe, o teu, né, a tua avó, as pessoas que tu conhece são essas mulheres guerreiras, fortes, que precisam ser assim, né, que elas não se permitem ser ajudadas, ser auxiliadas. E aí sobre o dinheiro a mesma coisa. Quantas experiências sobre o dinheiro tu viveu e tu experienciou na tua vida que tu foi criando registro sobre isso, né? Que dinheiro não dá em árvore, que dinheiro dá problema, que dinheiro, rico tem dinheiro, mas rico não é uma boa pessoa. Então tu vai armazenando uma série de coisas e quando tu tá pronto para conquistar alguma coisa, vem ali aquela vozinha lá dizendo, mas só um pouquinho, se tu ficar rico, vai ser complicado, as pessoas não vão gostar de ti. Se tu ganhar dinheiro, olha só, tem um monte de gente aí nas tuas relações que não estão bem. Como que tu vai te permitir viver isso? Né? Isso também a gente combate, que é a dependência emocional, quando as nossas decisões, elas não estão baseadas nas nossas vontades. A gente se preocupa muito com o que os outros estão sentindo, com o que as pessoas à nossa volta estão sentindo, e a gente deixa de decidir coisas na nossa vida também por conta disso. Então essas crenças, esses bloqueios que a gente tem na nossa vida são em decorrência, né, de todo o armazenamento, toda a bagagem, tudo que a gente já experienciou e que a gente viveu. Só que às vezes a gente foge disso e a gente precisa encarar, às vezes precisa ter aquela conversa difícil com aquela pessoa, estabelecendo limites claros. Não é romper relacionamentos, mas às vezes a gente precisa estabelecer limites com o pai, com mãe, com o irmão, né? E que muitas vezes é muito difícil estabelecer essa conversa, né? Porque às vezes a outra pessoa não está preparada para escutar. E aí a gente vai levando a nossa vida assim, tá bom, a minha mãe vai ficar chateada, eu não vou fazer tal coisa, meu pai vai ficar triste, eu não vou fazer isso. O meu pai acha que é melhor para mim ser engenheiro, meu pai acha que é melhor para mim ser médico, meu pai e minha mãe.
e meus irmãos, enfim, a gente vai levando a vida assim, baseado no que os outros esperam da gente. Só que se a gente não se conhece, se a gente não se permite olhar para nós, olhar, entender quem a gente é de fato, sabe? Parar alguns minutos por dia, se perceber o que que eu gosto, o que que eu tô fazendo no automático, né? O que que eu posso fazer hoje para se aproximar mais daquela pessoa que eu quero ser, que eu quero me tornar. E quando tu anda em círculo, muitas vezes tu não tem esse objetivo claro para ti, tu não tem um objetivo definido, né? O teu sonho bem claro onde tu quer chegar. Então no dia a dia qualquer coisa serve. E se tu tá passando por algo ruim ou difícil, tu simplesmente passa por aquilo ali, tu deixa as pessoas falarem contigo do jeito que elas quiserem, tu deixa o teu relacionamento ficar do jeito que ele tá, porque tu prefere, porque tem menos gasto de energia. Então a gente vai deixando para lá. Mas quando a gente se dá conta de que nós somos finitos, quando a gente se dá conta disso, a gente começa a mudar, porque a gente entende que é agora que eu preciso fazer, é nesse momento que eu preciso transformar alguma coisa na minha vida. É deixar de ficar procrastinando, deixar de ficar achando que é depois que eu vou viver a minha vida, é depois que eu vou ser feliz, é depois que eu vou ter um bom relacionamento, é depois que eu vou ter mais dinheiro, é depois que eu vou ganhar mais dinheiro. Então a gente acaba, né, deixando a vida passar e a gente não entende que é aqui e agora que a gente pode fazer diferente. E para isso a gente precisa se conhecer, precisa se olhar sim, precisa trabalhar diariamente a nossa energia, controlar os nossos pensamentos, que é quando ele vem, né, ali nos sabotando, dizendo que a gente não pode, que não é capaz, que não é merecedor, que tu não vai conseguir, né, conseguir bloquear isso e ressignificar. Isso não é fácil, isso precisa de, às vezes, muitas vezes, de auxílio, de técnica, de tempo, né, para ir construindo isso diariamente e combatendo aquela vozinha que diz para te não fazer, para te ficar nesse mesmo lugar, né? Porque que as pessoas vão dizer, o que as pessoas vão pensar, as pessoas vão me achar ridícula, as pessoas vão achar que não tá certo. E tem essa vozinha, não vem dizer que não tem, porque tem. Porque eu já escutei muitas vezes essa vozinha que me paralisou. E eu fiquei prestando atenção aonde eu quero chegar. E aí levantei a cabeça e continuei, errei e vou de novo. E assim a gente tem que fazer. A gente não pode simplesmente achar que a nossa vida é assim, sem achar que a gente pode sim ser o protagonista e depende de ti. Eu tenho que te dizer que depende de ti. Não vai ser ninguém que vai te trazer uma fórmula mágica, mas tu pode sim descobrir o poder que tu tem aí dentro de ti, trabalhar esse poder, essa riqueza, entender o teu potencial, saber que tu pode sim, que tu pode estar sentado aí em cima, né? Tu pode estar sentado numa mina de ouro, que é o teu conhecimento, que é a tua sabedoria, que é a tua experiência, e transformar isso, e transformar a vida de alguém. Alguém que possa estar precisando da tua ajuda e que tu tá aí parado, sem fazer nada, porque tu não acredita que tu pode. Então, quando a gente quer gerar um movimento, a gente precisa entender tudo isso que acontece com a gente, precisa entender sim os bloqueios, precisa entender as nossas crenças, precisa entender as nossas limitações, né? A gente precisa conversar com a gente precisa entender tudo isso, a gente precisa se olhar e não ter medo de nós, encarar a nossa verdade para que a gente possa gerar uma mudança autêntica. E eu posso te ajudar. E eu quero te pedir que tu te inscreva no meu canal do YouTube, porque isso eu vou trazer muito conteúdo, muitas conversas aqui, que a gente vai bater esse papo aqui e que eu vou despertar em ti esse gigante que tá aí dentro de ti, né? E que tá aí só adormecido, que precisa assim, ó, de uma cutucada, né, nessa fera que tu tem aí dentro para ir para fora, ir para o mundo, ir para a vida e construir algo incrível para ti e para tua família e para as pessoas que estão à tua volta. Então, me segue aí, né? Te inscreve no YouTube, curte o vídeo, que com certeza eu vou trazer muito mais material sobre isso e vou te ajudar nesse processo. Um grande beijo!